Por que Taiwan é tão importante para os Estados Unidos e para a China? A China acredita que a guerra com os Estados Unidos é algo inevitável, mas será que existe uma maneira de vencê-los em seu próprio jogo e será que a guerra com a China é mesmo inevitável? Bom, de acordo com o oficial militar mais graduado dos Estados Unidos, o presidente do Estado-Maior, o general Mark Milley, a China acredita que sim. Segundo ele, os chineses acreditam que uma guerra com os Estados Unidos é algo inevitável, e Milley coloca a culpa diretamente na ideologia marxista. Aqui está ele em uma entrevista recente. Ele, seus militares e outros chegaram à conclusão de que uma guerra dos Estados Unidos contra a China é algo inevitável. Military and perhaps others have come to some sort of conclusion that war with the United States is inevitable. I think that's a very dangerous thing, but they come out of a Marxist ideology, Marxist thought processes, and in Marxism, they believe in historical determinism, they believe in a linear approach to history. See this, so do you agree with those who are saying the United States needs to significantly increase the speed in which it's getting arms to Taiwan? I do, because I think that, President Xi, the head of the Chinese Communist Party, he gave several speeches both recently and in the last couple of years. And he set a date of 2027 where he said explicitly in open press for the Chinese People's Liberation Military, the Army, Navy, and Air Force, to be ready to have the capability to attack and seize the island of Taiwan by force. No entanto, eu não consegui encontrar exatamente o que o general Milley disse. Eu nunca vi Xi Jinping fazer uma declaração pública sobre os militares estarem prontos para ter a capacidade de invadir Taiwan até 2027. No entanto, em fevereiro, o chefe da CIA disse que a inteligência dos Estados Unidos afirmou que o presidente da China disse isso. Mas eu nunca ouvi Xi Jinping definir um ano específico para isso. No entanto, ele disse publicamente que está disposto a usar a força para tomar Taiwan. E ao longo dos anos, vimos um rápido aumento na agressão militar chinesa contra Taiwan, com aviões de guerra chineses entrando regularmente na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. De fato, durante uma recente viagem aos Estados Unidos da presidente de Taiwan, ela disse que a China enviou vários veículos militares para perto da ilha, e a razão pela qual a presidente de Taiwan estava nos Estados Unidos é porque ela estava em trânsito para Belize e Guatemala, dois dos poucos países que restam no mundo que ainda reconhece Taiwan diplomaticamente. O Partido Comunista Chinês tem usado uma variedade de táticas de pressão para levar os países ao redor do mundo a romper relações com Taiwan. Mais recentemente, no final de março, Honduras rompeu suas relações diplomáticas com Taiwan em favor da República Popular da China. No caminho de volta aos Estados Unidos, a presidente de Taiwan também se encontrou com o presidente da Câmara dos Estados Unidos. E é claro que Pequim disse que reagiria se a reunião acontecesse entre os dois lados, e como sempre, a ameaça da China era só conversa. Mas uma guerra por Taiwan é uma possibilidade muito real. Especialistas dizem que uma invasão chinesa de Taiwan seria um pesadelo logístico e sangrento, que os Estados Unidos podem não ter garantias de vitória. Mas então, por que Taiwan é tão importante para ambos os países? Eu vou te contar mais sobre isso durante este vídeo. Taiwan se tornou o centro global, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Ambos os lados veem Taiwan como extremamente importante para seus interesses nacionais e podem estar dispostos a entrar em guerra para garantir isso. Então, por que Taiwan é tão importante? Para o Partido Comunista Chinês é bastante claro. No final da Guerra Civil Chinesa, em 1949, a guerrilha comunista de Mao Tse-tung tomaram o controle da China continental. O antigo governo da República da China fugiu para Taiwan e lá fez a sua principal base de operações. E mesmo que a China tenha tentado invadir Taiwan no passado, o impasse continua até hoje. Se Xi Jinping conseguir conquistar Taiwan, ele terá conseguido algo que nem mesmo Mao Tse-tung conseguiu fazer. E isso será muito importante para um presidente que pretende ficar o máximo possível no poder. Mas os Estados Unidos também têm grandes interesses em Taiwan. Existem basicamente algumas grandes razões para isso. A primeira é a localização estratégica de Taiwan. É parte do que é chamado a primeira cadeia de ilhas e está perto das ilhas do Japão, e Taiwan também está perto das Filipinas. Os Estados Unidos têm muitas bases militares estratégicas nas primeiras cadeias de ilhas. Essencialmente, isso impede que os militares da China avancem com seu poder militar no Pacífico. Mas se o Partido Comunista tomar Taiwan, eles podem aumentar o seu poder militar no Pacífico, bem como solidificar seu controle total sobre os mares do sul e do leste da China.
Outra razão pela qual Taiwan é tão importante é porque tem 23 milhões de pessoas morando lá. Taiwan é uma democracia próspera e o maior repúdio às alegações do Partido Comunista é de que eles não conseguem lidar com a democracia. Se o Partido Comunista assumisse a ilha, eles perderiam a sua democracia. Um funcionário do Partido Comunista sugeriu que o partido precisa reeducar os taiwaneses, depois que eles assumirem o controle total de Taiwan, deixando claro que o gigante asiático em algum momento vai invadir a ilha. Isso não é uma declaração reconfortante vindo de um país que tem mais leis de redução de natalidade onde torturam e matam pessoas. O que leva à terceira razão pela qual Taiwan é importante para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos falharem em defender a democracia de Taiwan de cair para o regime autoritário da China, os Estados Unidos não seriam mais uma superpotência e o domínio de ferro da China sobre a Ásia seria inquebrável. De acordo com o jornalista australiano Michael, se Pequim invadisse Taiwan com sucesso, a inação dos Estados Unidos minaria profundamente o poder dos Estados Unidos, e isso mostraria para o mundo que a América e seus aliados e parceiros, incluindo a Austrália, não podem agir juntos para garantir importantes interesses comuns diante da ação da China. Como o autor Gretchen Nashel disse recentemente em um podcast, a Ásia ficaria vermelha quase que da noite para o dia. E finalmente, uma invasão chinesa bem-sucedida de Taiwan coloca a China em uma posição privilegiada para ameaçar os Estados Unidos diretamente. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos, trilhões de dólares em remessas passam pelo Mar da China Meridional. A China seria capaz de sancionar efetivamente os Estados Unidos se quisesse, bloqueando o transporte marítimo. Além disso, Taiwan fabrica a maior parte dos semicondutores avançados que são utilizados no mundo. Uma invasão interromperia completamente essa cadeia de suprimentos. Lembra como as coisas estavam ruins quando as cadeias de suprimentos foram prejudicadas pela Covid? Bem, uma invasão chinesa sobre a ilha de Taiwan seria muito pior, e consequentemente a vantagem tecnológica da América, incluindo todos os suprimentos de alta tecnologia dos quais os militares dos Estados Unidos dependem, entraria em colapso. Mas como o Partido Comunista quer tanto Taiwan e os Estados Unidos precisam defendê-los, isso significa que a guerra é inevitável? Não necessariamente. Segundo o general Milley, embora a China considere uma guerra inevitável, isso não significa que tenha que ser assim. O general disse em uma entrevista recente, abre aspas, "Não acredito que a guerra seja inevitável, não acho que seja iminente, mas eu acho que precisamos ser muito programático e cautelosos daqui para frente. Reduziremos a probabilidade de guerra se permanecermos realmente forte em relação à China. E a China sabe que temos vontade e iremos usar a força se necessário", disse o general Milley. Portanto, o Partido Comunista sabe que para obter Taiwan, precisa convencer o povo dos Estados Unidos, afirmando que Taiwan não é importante e de que não vale a pena entrar em guerra por Taiwan. No entanto, se a China não conseguir induzir os americanos a acreditarem que os Estados Unidos devem abandonar Taiwan, então uma guerra pode acontecer a qualquer momento, ainda mais com as recentes tensões na região. Agora você sabe por que Taiwan é tão importante tanto para os Estados Unidos quanto para a China. E se você ouvir alguém dizendo o contrário, você sabe o que dizer a eles agora.